Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Amanda Valeiro, sou psicóloga e tô aqui hoje a convite da Serpaf para falar um pouquinho mais sobre o mês de maio, que tá acabando, agora, que é o mês de prevenção ao abuso e exploração sexual em relação a crianças e adolescentes. Então, pensando nisso, pensando nesse mês tão importante, a gente entendeu que seria legal colocar aí um pouquinho em pauta essa discussão, explicar algumas coisinhas, explicar quais são os sinais desse tipo de abuso, como a gente pode evitar. Então, eu acho que em primeiro lugar é importante falar que esse abuso ele pode ocorrer dentro ou fora de casa. Em geral, é mais comum que os casos que acontecem dentro de casa, então que tem essa ligação aí consanguínea, que é intrafamiliar, né? Eles são os casos que são menos denunciados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quem comete o abuso, né, tem contato ali direto com a criança, então é muito difícil que se identifique de fora esse abuso. E quando identificado, até ali por pessoas da mesma família que convivem, não se denuncia em geral ou por culpa, ou por vergonha, ou por medo do que vai acontecer com o agressor, aí entendendo, né, essa questão sob a ótica da estrutura que a gente tem de sociedade. Então é muito difícil que haja denúncia e por isso eu acredito que seja importante a gente falar aqui primeiramente dessa violência intrafamiliar, ok? E explicar quais são aí os sintomas quando isso acontece. Então, esclarecido isso, vamos falar agora um pouquinho sobre os efeitos psicológicos, né, que o abuso e exploração sexual pode desencadear aí na vida psíquica dessas crianças e adolescentes que passam por isso, tá bom? Eu acho que todo mundo, quando fala a respeito de abuso sexual contra crianças, já ouviu falar ou pensa a respeito disso, né? De que ele pode desencadear prejuízos muito grandes. Mas o que a gente não fala é que esses prejuízos psicológicos, eles são muito, mas muito devastadores em relação a essa instância psíquica. Isso porque esse momento da infância e do iniciozinho da adolescente, é quando essa instância ela está sendo formada. Então, um trauma instaurado aí nesse momento do desenvolvimento da vida dessa criança, ele pode sim causar consequências psicológicas muito graves e pode e provavelmente vai perdurar por muito tempo na vida dessa pessoa até a vida adulta. Então, né, criando adultos adoecidos mentalmente. Então, por que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, porque, como eu falei, é em um momento de formação. Em segundo lugar, porque, sendo ou não violenta, é uma experiência sexual. E uma experiência sexual, nesse período da infância e adolescente, ela, claro que vai desencadear, né, na formação dessa criança, efeitos importantes. Em terceiro lugar, porque principalmente quando isso acontece de forma consanguínea, né, acontece de forma intrafamiliar, dentro de casa, há uma quebra de confiança muito severa de uma pessoa que deveria ser, em geral, na maioria das vezes, né, seu cuidador, uma pessoa que deveria cuidar de você, ou até mesmo outra pessoa que deveria cuidar de você, mas está sendo conivente, não está praticando o abuso, né, mas está sendo conivente com ele, não denuncia. Então é uma quebra de confiança muito grave nesse momento, que pode também fazer com que a vida social dessa criança seja muito prejudicada. Então, continuando, esse prejuízo ele vai ser afetivo, social e cognitivo. Então ele vai alterar a vida dessa criança ou adolescente de 3 formas em geral. Primeiramente, é importante dizer que muitas dessas crianças elas podem desenvolver depois transtornos psicológicos. Então, dentro desses transtornos psicológicos, elas podem desenvolver transtornos de afetividade, depressão, transtornos alimentares ou dissociativos, transtornos do pânico. Crianças, principalmente, desenvolvem enurese, que é a incapacidade, né, de segurar a urina durante a noite. Eles podem desenvolver hiperatividade, déficit de atenção e transtorno do estresse pós-traumático, que é, inclusive,
o mais comum de acontecer. Inclusive, tenho dados aqui de que ele acontece em 50% das crianças vítimas de abuso ou exploração sexual. E por que essa estimativa é muito grave? Ela é muito grave porque um transtorno de estresse pós-traumático, ele traz muitas comorbidades. Então, o que são comorbidades? São outras, doenças ou transtornos relacionados àquele primário, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, muitas vezes esses outros que eu citei anteriormente, eles decorrem do estresse pós-traumático. O que de fato, é compreensível, já que é um trauma realmente muito grande. Em geral, essas crianças tendem a desenvolver também, principalmente quando ele ocorre ali, quando a violência ocorre ali entre os 0 a 6 anos de idade, que a gente chama de primeira infância. Então elas podem desenvolver uma conduta hipersexualizada, isso porque nem mesmo existe consciência de que aquilo é um abuso, então a criança pode, apesar do estranhamento, achar que aquilo é normal e, enfim, e se tornar uma criança hipersexualizada, crescer a curiosidade, crescer a exposição e etc. em relação a isso. Então é comum que essa criança ela desenvolva comportamentos que se estendem até a vida adulta, fora do que a gente, nos padrões sociais, considera normal para a expressão da sexualidade. Então, uma exposição muito grande, etc. Nesse, ou em outros níveis. Em segundo lugar, pode acontecer abuso de substâncias, fugas do lar posteriormente, isolamento social, agressividade, mudança nos padrões de comportamento, enfim, uma infinidade aí de demonstrações comportamentais, de que alguma coisa foi quebrada ali no estabelecimento dessa infância. Cognitivamente, essa criança ela pode passar a ter baixa atenção, pode ter prejuízos escolares, pode se refugiar em fantasias, então ter essa quebra aí com o mundo real. Uma quebra que, à primeira vista, a gente entende que ela não é patológica, ela não é psicótica, mas pode vir a ser. Pode haver a percepção de que ela é culpada pelo abuso, então essa criança pode se tornar reclusa, culpada o tempo inteiro, esse sentimento de culpa o tempo inteiro. Se sentir diferente em relação aos pares, não querer conviver em grupo, enfim, uma série de efeitos cognitivos que podem ser desencadeados aí nessa criança. Claro que a gente não pode esquecer de citar, as demonstrações emocionais. Então essa criança, ela passa a ser uma criança raivosa, em geral, pode passar a ser uma criança muito triste, com o sentimento de culpa, como eu já disse, que ele é tanto afetivo quanto cognitivo, vergonha, medo, e uma criança também muito irritadiça, que está o tempo inteiro sugestível a se irritar com muita facilidade. Então, eu descrevi aí algumas características desencadeadas no psiquismo e no comportamento dessas crianças abusadas. Na parte 2 desse vídeo, eu vou falar um pouquinho melhor a respeito de como identificar quando esse abuso está acontecendo e como prevenir para que ele não aconteça, tá? Por hora, se vocês tiverem dúvidas a respeito de alguma coisa que eu falei, pode deixar nos comentários, tanto da página aí da Serpaf, quanto na minha página pessoal, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, por enquanto, a gente se vê em breve.